Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou fazer com vocês uma demonstração de como eu fiz esse casaco pata de galo. Ele recebeu esse nome porque eu usei o ponto chamado pata de galo. Esse casaco eu fiz ele há alguns meses. E quando eu fiz, eu ainda não tinha o canal. Então, por isso, eu tô fazendo hoje só uma demonstração de como ele foi feito. Para esse casaco, eu usei essa lã família da Pinguim. O tex dessa lã é 375 e usei essas duas cores. Usei agulha de crochê número 3. Eu fiz aqui um desenho apenas para vocês tentarem entender como ele foi feito. Casaco tamanho M. É um casaco adulto tamanho M. Ele ficou com 57 centímetros de comprimento. Eu fiz ele em 4 partes. Eu fiz a parte das costas, as duas partes da frente e fiz a manga. Um detalhe, eu gosto de passar as medidas em centímetros, porque existe no mercado uma infinidade de fios mais grossos, mais finos. Então, se eu colocar as medidas em correntinhas, a pessoa vai ter dificuldade em relação ao tamanho. Em centímetros, a pessoa pode utilizar qualquer fio que ela medindo por centímetros vai dar certo confeccionar a peça com qualquer fio. Essa parte aqui é a parte das costas. Essa parte das costas, de largura, ela ficou medindo 45 centímetros. Comecei a fazer esse casaco pela barra. Então, aqui seria a barra do casaco. Eu fiz um cordão de correntes de mais ou menos 45 centímetros, que seria a largura. E aí, eu fiz a barra e deixei 5 centímetros de largura no ponto barra, né? O ponto barra, ele serve para fazer a barra e o punho do casaco. Depois que eu fiz os 5 centímetros de largura da barra, eu comecei a subir as costas do casaco. As costas dele foi feita toda em ponto alto. Eu subi aqui, ó, terminei a barra, comecei a fazer os pontos altos, sem aumentar, sem diminuir, até chegar à cava do casaco. Do ponto barra, onde eu comecei, até aqui, eu fiz 38 centímetros. Então, eu fiz a barra em ponto barra, fiz 5 centímetros, subi em pontos altos, ficou esse retângulo aqui, ó, todo em ponto alto. Aí, eu subi aqui em pontos altos e cheguei aqui na cava. Quando eu cheguei aqui na cava, eu precisei diminuir para formar a cava, né? Quando eu cheguei aqui, eu deixei de trabalhar de um lado e do outro 5 pontos para dar a entradinha da cava. Então, eu comecei a trabalhar aqui, ó. Aqui seria os 5 pontos e aqui também.
Ficou esses 5 pontos sem trabalhar de um lado e do outro. Depois dos 5 pontos que eu fiquei sem trabalhar, aí eu comecei a diminuir. Eu diminuí aqui 1 ponto por carreira, de um lado e do outro, por 7 centímetros. Aí eu fui medindo com a fita métrica. Quando deu os 7 centímetros que eu tinha diminuído de um lado e do outro, eu parei de diminuir e subi a peça reta, sem diminuição. Cheguei aqui nos 57 centímetros, que foi a medida do comprimento. Aqui é a parte mais alta das costas, ficou com 36 centímetros. Então, o comprimento foi 57, comecei com uma largura de 45 centímetros, fiz esses 7 centímetros de diminuição de um lado e do outro, subi reto depois dos 7 centímetros da diminuição e terminei aqui nos 57 centímetros de comprimento com uma medida de 36 centímetros. Então, essa foi a parte das costas. Aqui é a parte da frente, ó. Frente e frente. A frente é como se fosse as costas dividida em 2 partes. Nessa frente aqui, eu fiz ela com 22 centímetros de largura, as duas são iguais. Eu comecei aqui no ponto barra, fiz um cordão com 22 centímetros de corrente, comecei a fazer o ponto barra e fiz esse ponto barra durante 5 centímetros de largura. Ficou mais ou menos dessa largura. Aí, depois que eu fiz os 5 centímetros de barra, eu subi a parte do casaco, só que aqui eu usei o ponto pata de galo. Para fazer esse ponto, eu usei os 2 fios, esse e esse. Ele é feito em 2 cores. A parte das costas, eu usei somente essa cor. Então, eu fiz a parte da barra. Eu subi aqui também a mesma coisa das costas, 38 centímetros até chegar aqui, ó. Porque aqui vai começar a cava do casaco. Vejam bem, eu subi a peça no ponto pata de galo. Esse ponto, ele é feito em ponto baixo. Eu vou mostrar para vocês logo a seguir como é feito o ponto pata de galo. Eu usei ele somente na frente do casaco. Então, eu cheguei aqui, ó, aos 38 centímetros de comprimento na parte da frente e vou começar a minha cava. Esse tracinho aqui, ó, significa os 5 pontos que eu não trabalhei. Eu fiquei 5 pontos aqui sem trabalhar para poder dar a entrada da cava. E um detalhe, na frente, nas partes da frente, eu deixo a cava somente de um lado. Do outro lado, eu continuei reto.
eu deixei aqui 5 pontos sem trabalhar de um lado. E aqui eu comecei a diminuir. Eu diminuí da seguinte forma: a cada 2 carreiras eu diminuí um ponto, porque essa parte aqui ela é feita em ponto baixo. Nas costas eu diminuí um ponto por carreira dos 2 lados. Aqui eu diminuí só de um lado e um ponto a cada 2 carreiras. Então, quando eu deixei aqui os 5 pontos sem trabalhar, subi aqui os 7 centímetros de diminuição, eu parei de diminuir e subi a peça reta até chegar aos 57 centímetros, que foi a altura da peça. Desse lado aqui, ó, eu subi reto. Eu subi aqui, até aqui, ó, deu 38 centímetros. Aqui eu comecei a cava de um lado e aqui eu não fiz a cava, eu subi. Então, eu subi os 7 centímetros, que seria o da cava aqui, ó, mais 3 centímetros. Além da cava aqui, eu subi mais 3 centímetros. Então, eu fiz 38, mais os 7 da cava, mais 3. 38 mais 10, né? Então, ao todo, 38 mais 10 deu 48 centímetros da barra até aqui, ó. Passou um pouquinho da cava, estão vendo? Esse tracinho é onde terminou a cava desse lado. Aqui eu ainda continuei por 3 centímetros fazendo a peça reta, sem diminuir nada desse lado. Aí, depois que eu fiz os 10 centímetros aqui, eu comecei a diminuir aqui. Aí, eu fiz uma diminuição por 9 centímetros. Essa diminuição também foi um ponto a cada 2 carreiras, porque essa peça foi feita toda em ponto baixo. Na parte da frente, quando houve diminuição, foi uma diminuição a cada 2 carreiras, tanto numa frente como na outra. E na parte das costas, quando eu fiz a diminuição, foi um ponto de cada lado. Todas as carreiras teve diminuição nas costas. Aqui não, a cada 2 carreiras. Depois que eu fiz a parte das costas, as 2 partes da frente, eu comecei a fazer a manga da blusa. Essa manga aqui é o punho. Eu fiz um cordão de correntes de 22 centímetros, que é a parte que passa aqui em volta do punho. Eu fiz a manga aberta. Então, eu fiz um cordão de 22 centímetros. Trabalhei aqui o ponto barra, da mesma forma do casaco, 5 centímetros de altura, no ponto barra. Aí, eu comecei a fazer a manga toda foi feita em ponto alto. O ponto pata de galo foi usado somente nas partes da frente do casaco. Agora, eu comecei aqui em pontos altos, ó, ponto alto, e segui em ponto alto até chegar aqui, ó, onde eu ia fazer a cavinha da manga.
De onde eu comecei até aqui, deu 38 centímetros. Como que eu fiz essa manga? Como eu disse para vocês, eu fiz o ponto barra por 5 centímetros, comecei o ponto alto e a cada 3 carreiras eu aumentava um ponto de cada lado para poder enlarguecer a manga do casaco, né? Cheguei aqui nos 38 centímetros que eu já tinha feito. Eu fiz da mesma forma lá do casaco. Essa entradinha aqui são os 5 pontos que eu não trabalhei. Quando eu cheguei nos 38 centímetros, eu deixei 5 pontos desse lado, 5 pontos do outro lado, sem trabalhar. Depois que eu deixei os 5 pontos sem trabalhar, eu comecei a diminuir a peça. Eu diminuí aqui, ó, durante uns 10 centímetros, até chegar aqui em cima. Essa manga, ela ficou num total de 48 centímetros. Então, foi da barra até a cava, 38 centímetros. Depois eu deixei 5 pontos sem trabalhar de um lado e do outro. E comecei a diminuir. Nessa diminuição aqui, eu diminuí um ponto de cada lado por 10 centímetros. E assim eu fiz a manga do casaco. Depois que eu fiz as mangas, as duas partes da frente, a parte das costas, eu comecei a costurar. Como a manga é aberta, eu costurei a manga, ela vai ficar dobrada, né? Peguei as partes do casaco e costurei. Aqui a gente costura assim, ó. Onde foi a cava aqui na parte da frente, a gente coloca aqui na cava da parte de trás. E onde não teve cava aqui na parte da frente, seria a frente aqui do casaco. Eu vou mostrar para vocês num outro casaco que eu tenho a demonstração da parte de acabamento do casaco. Eu coloquei esse casaco aqui só para vocês verem como que eu fiz a parte de acabamento. Eu vim aqui, ó, na parte da barra e comecei a fazer uma carreira em meio ponto em volta de toda a frente. Vejam só. Ó, passei aqui em volta de toda a frente. Aqui é a parte das costas. Passei aqui também. Dei a volta na outra frente. E terminei aqui, ó, no ponto barra do outro lado. Dei a volta toda em meio ponto. Depois eu fiz mais 6 carreiras de ponto baixo, onde eu passei todo o meio ponto em volta de toda a peça, toda a parte da frente, em volta do pescoço, indo e voltando em ponto baixo. Coloquei as casinhas de botão, que é opcional. Eu marquei mais ou menos onde eu queria que fosse o botão. E no lugar onde eu marquei, na terceira carreira de pontos baixos, eu só fiz o seguinte, eu fiz 2 correntes e pulei 2 pontos, porque eu coloquei um botão grande. E fiz isso nos lugares que eu marquei para colocar o botão. Ficou o buraquinho do lado direito da peça. Pode colocar 4, 5, 6 botões, ou não precisa colocar botão. E foi assim que eu fiz
o acabamento do meu casaco pata de galo. Esse daqui eu usei o mesmo ponto da barra para fazer o acabamento. No outro que eu mostrei para vocês, ele tá com um acabamento diferente. Eu fiz a primeira carreira em meio ponto e mais 6 carreiras de ponto baixo em volta de toda a frente, passando pelo pescoço da peça. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz o ponto barra e o ponto pata de galo. Olha, eu fiz aqui um cordão de 20 correntes e fiz a primeira carreira em pontos altos, pegando cada uma das correntes. Agora eu vou virar a peça para fazer com vocês o ponto barra. Então, para fazer o ponto barra, a primeira carreira é em pontos altos. Aqui eu subo 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a esse primeiro pontinho aqui. Eu venho por trás da peça, laço o ponto e aqui eu faço o ponto alto. O próximo ponto eu vou pegar pela frente, ó. Então, é assim, ó, um eu pego por trás, o outro pela frente. Peguei pela frente, agora eu pego por trás. Ele fica um pontinho sobressaindo para fora, assim, em relevo. Eu peguei por trás, o próximo eu pego aqui pela frente, ó. O pontinho fica para frente da agulha. E faço o meu ponto alto. Eu peguei pela frente, agora eu vou pegar aqui por trás da carreirinha, ó. Peguei por trás. Agora eu venho pela frente, no próximo ponto. Agora eu vou por trás, ó. Agora eu pego pela frente, ó. A agulha fica pra frente. Peguei pela frente, agora eu vou atrás da peça, ó. Ó, a agulha fica lá atrás. Agora eu venho pela frente. Vim pela frente, agora eu pego por trás. Peguei por trás, agora eu pego pela frente. Agora eu pego esse por trás. E esse daqui pela frente. Vai ficando pontinho assim, ó. Agora, quando eu viro a peça, eu sigo o mesmo ponto. O que tá para frente, eu pego pela frente. O que tá atrás, eu pego por trás. Eu subo aqui as 3 correntes. Esse pontinho tá pela frente, então pego ele pela frente. O próximo tá por trás, então eu pego
por trás. Ó, esse daqui tá pela frente, então eu pego pela frente. O próximo tá por trás, eu pego por trás. Pela frente, pego pela frente. Eu vou seguindo até chegar aqui pra gente começar o nosso próximo pontinho. Então, eu fiz com vocês uma simulação do ponto barra que eu usei no casaco. Vou continuar mostrando para vocês o próximo ponto. Agora, nós vamos fazer o ponto pata de galo. Para fazer esse ponto, eu subi aqui 2 correntes e vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Esse ponto que eu vou ensinar para vocês, ele é feito em ponto baixo. Ele rende menos por ser em ponto baixo, porém, fica um desenho muito bonito do ponto. Ó, fiz uma carreirinha de ponto baixo, agora eu volto fazendo ponto baixo, são 2 carreiras de ponto baixo. Eu subo aqui 2 correntes e continuo meus pontos baixos. Só pontos baixos até chegar aqui no finalzinho. Chegando no finalzinho, eu volto com vocês. Eu fiz aqui 2 carreirinhas de ponto baixo. Aqui vai ser o meu último ponto. Nesse último ponto, eu vou inserir o meu fio de outra cor. Aí, eu faço o seguinte, ó. Eu laço aqui o ponto e não termino o ponto. Tô aqui com as 2 laçadinhas, aí eu pego o fio de outra cor e passo aqui dentro das laçadinhas para mim poder trabalhar com ele agora. Aí, eu viro a minha peça. Esse ponto aqui, eu não vou trabalhar com ele agora, mas eu deixo ele aqui, aí eu não vou cortar ele. Agora, eu vou trabalhar com o fio mais claro. Eu subo aqui as 2 correntes para dar altura do ponto baixo. Essa pontinha eu vou seguindo com ela e vou trabalhar agora da seguinte forma. Aqui, ó, eu não vou pegar aqui nesse pontinho. Eu venho na carreirinha de baixo e faço o meu ponto baixo. Assim, fica um ponto baixo alongado. Aí, eu venho no próximo ponto e faço ele normal. Agora, eu vou, não pego nesse ponto, pego na carreirinha de baixo para fazer o ponto baixo alongado. Agora, eu venho, faço ponto normal aqui. Percebe? Fica um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado, pegado na carreirinha de baixo. Fiz o baixo normal, agora eu pego na carreirinha de baixo e faço o ponto baixo alongado.
faço ponto baixo normal, ponto baixo alongado, 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 ponto baixo normal, ponto baixo alongado e ponto baixo normal. Agora, eu viro a peça. Nesse pontinho, a gente trabalha 2 carreirinhas com o mesmo fio. Aí, depois, a gente troca. Eu fiz a carreirinha do ponto baixo, ponto baixo alongado. Agora, essa próxima é o ponto baixo normal. Não preciso fazer aqui o ponto baixo alongado. Ó, só ponto baixo normal. Aí, chegando no final, a gente vai trocar de fio. Fiz os meus pontos baixos, né? Cheguei aqui no último pontinho. Eu começo a fazer o último ponto e não termino. Fico aqui com as 2 laçadinhas na agulha. Pego o meu fio de outra cor e passo ele aqui dentro das laçadinhas. Agora, o que vai ficar na espera vai ser esse. Eu vou trabalhar com esse aqui agora. Vou fazer aquela carreira do ponto baixo e o ponto baixo alongado. Então, a primeira coisa, 2 correntes. Aí, eu venho, ó, não faço esse ponto, venho aqui embaixo, ó, pego aqui embaixo e faço ponto baixo alongado. Aqui eu faço um ponto baixo. Vou lá embaixo na carreirinha de baixo e faço ponto baixo alongado. Aqui eu faço ponto baixo normal. Vou lá embaixo, faço ponto baixo alongado. Então, vai ser assim, uma carreirinha é ponto baixo normal. Na outra carreirinha é um ponto baixo e um ponto baixo alongado. Somente isso. Parece complicado, mas não é. Ó, um ponto baixo normal e um ponto baixo alongado. O ponto baixo alongado, ele é pego na carreirinha de baixo. Cheguei aqui no meu último ponto baixo. Esse último ponto baixo, eu faço ele normal, viro a minha peça. Essa próxima vai ser só ponto baixo. Então, a gente vai indo assim. 2 carreirinhas com cada fio, sendo uma com ponto baixo normal e a outra com ponto baixo alongado. Ó, agora a gente vai trocar de fio. Eu venho aqui, ó, no último ponto,
faço a metade do ponto baixo, seguro as 2 laçadinhas na agulha, pego o fio que eu vou trabalhar agora e passo aqui dentro. Viro a peça e agora esse fio escuro fica à espera e eu vou começar a trabalhar com o fio mais claro. Subo aqui as 2 correntes e vou começar a fazer o meu ponto baixo alongado. Olha, eu venho aqui na carreirinha de baixo e faço meio ponto. No próximo ponto baixo normal, vou na carreirinha de baixo, faço ponto baixo alongado. No próximo ponto baixo normal. Aqui nós vamos virar e vamos fazer a nossa carreira de ponto baixo normal. Na troca de fio, é muito simples. A gente pega o meio ponto pela metade, pega o fio que a gente vai trabalhar e passa dentro. Aí você vira, deixa uma espera e trabalha com o outro. Vai fazendo esse desenho de pontos. Então, nós fizemos o ponto barra e o ponto pata de galo, que foi usado no casaco na parte da frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha gostado e ainda não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Obrigado por assistir. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.